aprende um ser melhor, um ser feliz, aprender a ser um construtor, um ser de luz, um ser de amor. Jesus sempre da mamãe, nosso ser em formação, começa a viagem do saber. E ao chegar nesse mundão, cada passo uma emoção, durante a vida é aprender. Aprender a ser um aprendiz, um ser melhor, um ser feliz. Aprender a ser um construtor, um ser de luz, um ser de amor. Com licença, por favor, gentilmente aqui estou, junto com você pra transformar. Olá, boa tarde, minhas queridas professoras, meus queridos professores, queridos gestores, queridas gestoras. Estamos hoje na terceira ação dessa proposta que fizemos como presente de aniversário para vocês. Olá, tudo bem? Então tá ótimo. Antes de iniciar os trabalhos da tarde, eu queria passar um convite para vocês. Quem se inscreveu para participar desses 4 momentos do Aprender a Ser, ele será convidado para participar de ações formativas que nós vamos realizar no mês de outubro e no mês de novembro. Quem não se inscreveu ainda, até o dia de amanhã, quando nós estivermos realizando nossas ações, se inscrevam, porque através das inscrições é que vocês receberão os convites. Muito obrigado por todos que aqui estiveram, então, até o presente momento. Eu gostaria de dizer para vocês que sexta-feira à noite nós iniciamos nossos trabalhos com o professor Miguel Arroio, e nessa ação de sexta-feira à noite, ele fala sobre vivências de infâncias em tempos de vidas ameaçadas. Hoje de manhã, a professora Bernadette Gatti traz para falar de professores e crianças uma reciprocidade formativa. Se nós fizermos uma leitura dessas duas falas, nós vamos encontrar um ponto comum que liga as duas ações. As duas temáticas, elas trazem nas suas falas a preocupação com a falta de reciprocidade com as necessidades das crianças. Dizem, em outras letras, que não existem, né, a reciprocidade que deveria acontecer entre professor e aluno, entre sociedade e crianças abandonadas. Reciprocidade, quando fala em reciprocidade, a gente fala em sintonia. E diria assim, por exemplo, com um exemplo, que no amor, eu amo uma pessoa, amo com todo o meu coração, com todas as minhas forças, com todos os meus respeitos, com todos os meus votos, desejos e carinhos. Se não houver um amor da parte dela por mim, não haverá reciprocidade, não haverá sintonia. A mesma coisa acontece, se dá, quando eu estou em sala de aula. Quando eu estou em sala de aula, as minhas ações com os meus alunos, eles têm que ser de reciprocidade. E aí vem aquele movimento que diz o seguinte, né? Quem ensina, aprende. Quem aprende, ensina. O Chão dizia assim, ação, reflexão e ação. Então, na fala da Bernadette, nós estamos constantemente em processo de formação quando nós estamos em sala de aula com os nossos alunos. Porque ao ensinar, nós estamos aprendendo. Mas não é simplesmente ensinar e transferir conhecimentos, mas aquele ensinar dialogicamente, onde eu estou com os meus alunos, onde eu converso com meus alunos, onde eu procuro saber como está o processo dele de aprendizagem, o que mais ele precisa de mim, aonde, por exemplo, eu acho que dei uma excelente aula e ele não entendeu nada do que eu falei, eu fiquei devendo para ele. Num processo dialógico, então, ao ele me dar essa devolutiva, eu inicio um processo formativo outra vez, ou eu reinicio o meu processo formativo. Então, as duas falas hoje, elas falam em sintonia. Nós vamos trabalhar sintonias. Essa reciprocidade, ela deve acontecer em todos os momentos da vida. Agora à tarde, por exemplo, nós vamos ter uma live Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento em novos cenários de aprendizagem. Vai acontecer um movimento aqui, um diálogo entre a professora Emília e a professora Cátia Stocco. O mais bonito, eu que convivo com essas duas de perto,
eu quero dizer para vocês que existe uma sintonia maravilhosa. As duas parecem que, na verdade, são irmãs siamesas. Estão sempre juntas, têm o mesmo ponto de vista, têm as mesmas preocupações, têm a mesma ética profissional para com a aprendizagem, estão sempre em busca, na verdade, de novos conhecimentos. É uma das coisas que todos nós precisamos ter. E nesse momento de pandemia, ninguém pode ensinar mais para nós do que o próximo. Ninguém pode ensinar mais para nós do que aqueles que, na verdade, estão procurando fazer o bem para aqueles que necessitam. Então, eu quero chamar para estar com vocês hoje essas duas pessoas que são, na verdade, um exemplo de sintonia para mim, que é a professora Kátia Stocco e a professora Emília Cipriano. Rafael, por favor, coloca um vídeo para a gente fazer uma passagem, e esse vídeo que vai estar acontecendo é do nosso último encontro, nosso último colóquio de gestores, que aconteceu em 2018. Esse ano só não aconteceu por causa da pandemia. Por favor, Rafael. O diretor me disse agora já, todo mundo, vai pra praia. Foi uma delícia o começo das festas. Depois do tempo. Boa tarde. Boa tarde, querida Kátia. Boa tarde. Que prazer ter você aqui. Eu queria, antes de começarmos o nosso diálogo, falar que esse vídeo, com as mesas, com os educadores conversando, de diferentes cidades, de diferentes pontos desse país, esse momento de troca tão rico, como eu sinto saudade. E como a gente quis mostrar que não é só um movimento de escutar alguém, mas é de dialogar realmente a partir de suas experiências. Essa é a grande proposta do Aprender a Ser. E Kátia Stocco é uma pessoa muito querida, né? O professor Cláudio, quando falou agora, ele, de alguma forma, contemplou um olhar que eu tenho. O que me chama mais atenção na professora é que nós somos amigas há muitos anos e nos encontramos fazendo aquilo que mais nós gostamos de fazer, que é a formação de professores, e nos mais diferentes cantos, nos mais diferentes espaços. Isso nos uniu de um jeito, pela concepção, pelo compromisso ético e pelo jeito de ser. Mas o que me chama mais atenção é que quando eu a chamei para esse momento, ela me disse, como é que você gostaria que a gente fizesse essa abordagem? Quando ela me fez essa pergunta, eu me percebi, né, como a nossa relação é de interesse mesmo, porque ela quis me trazer para o debate junto com ela, numa relação de troca, que é muito coerente com tudo que nós acreditamos. Então, Kátia, mais uma vez, a sua generosidade, a sua forma de me acolher, a forma como eu dou meus telefonemas, porque de vez em quando eu ligo, dou telefonemas longos para ela, ela me escuta com o maior carinho, porque, na verdade, a escuta sensível é um princípio para aqueles que querem, de fato, articular uma vida que tenha significado. Então, é nessas trocas que a gente constrói o sentido, e ter você como parceira é um privilégio. E eu queria passar para você, para dizer, para você me contar, porque a Kátia
ela tem feito tantas coisas, eu a vejo em tantos lugares. No domingo passado, só foi na Rede Globo, eu estava assistindo o Fantástico, a reportagem de escola, e aparece Cátia Stocco, foi uma surpresa para mim, porque ela não é muito de divulgar essas coisas, não, mas eu queria muito ouvir a minha querida parceira, doutora, coordenadora do Matema, organizadora de trabalhos múltiplos, todos de uma formação respeitosa com os educadores, me contar o que você anda fazendo. Bom, primeiro eu quero agradecer ao Cláudio e a você por estar aqui com vocês mais uma vez. Acho que é sempre um presente. Agora há pouco, antes de nós começarmos, eu vi a Amanda passar ali e me lembrei que quando a gente começou, ela era tão pequenininha, né? Já está aí uma médica, é tão emocionante ver isso. E então, gosto tanto de você, do Cláudio, Claudinho, Amanda, a gente foi ficando tão parceiros aí que fomos vendo uma vida da outra evoluir, né, profissionalmente e até de um ponto de vista familiar. Então, é muito bom esse contato. E, olha, Emília, acho que o que me define é o que define você, a paixão pela educação. Então, eu saí da Secretaria de Educação Básica, agora estou no Conselho Estadual de Educação. O Cláudio falava da professora Bernadette, tenho a honra de ser conselheira ao lado dela e de tantas outras pessoas tão incríveis. Eu digo que o Conselho Estadual de Educação de São Paulo, assim como o municipal, são escolas, né? A gente tem oportunidade de aprender com tanta gente incrível. E, além do Matema, eu agora estou desenvolvendo um novo instituto, que é o Instituto Reúna, que uma das finalidades dele, a principal nesse momento, é desenvolver apoio técnico para as redes, desenvolver apoio técnico para a implementação da Base Nacional Comum Curricular, nas áreas de formação de professores, material didático, avaliação e também currículo e projeto pedagógico, mas não produzindo material didático, e nem fazendo diretamente a formação, produzindo pesquisas e desenvolvendo projetos que apoiem a formação, enfim, e a produção de materiais mais coerentes com as inovações trazidas pela base, né? Então, eu tenho trabalhado muito, viu, Emília? Isso eu não tenho dúvida. Eu acompanho o Face, eu digo, olha, antes a gente se pensava muito você voando, né? E eu voando. Agora, a nossa vida, né? A gente cantava, minha vida é andar por esse país. Só que agora a nossa vida é ficar nas telas, né? E se a gente não cuidar, a gente faz live manhã, a gente faz live à tarde, a gente faz live à noite, Mas tem uma coisa que você colocou agora, que é sair de uma secretaria, né, de uma estrutura, e depois dar continuidade, porque a gente constrói, né, toda uma expertise também de leitura nacional, que eu acho que isso é maravilhoso, e daí o seu compromisso com esse processo, né? Olha, eu estou muito feliz de você estar fazendo esse movimento, né? Acho que nós vamos ter muitas produções nessa direção. Kátia, conversando um pouquinho, né? A gente sabe que em qualquer cenário, e esse que nós estamos vivendo, mas qualquer um deles, a gente tem que ter uma preocupação com essa questão da garantia dos direitos de aprendizagem e com a dimensão do desenvolvimento das crianças. Hoje a professora Bernadette falava muito desse nosso papel, desse processo, mas agora você, com todo esse exercício, inclusive de leitura de Brasil, né? Que eu acho que isso é importante. Como é que você vê nesse cenário de distanciamento social, como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos pensar nessa garantia de direitos, né? Para que isso não fique apenas um discurso ou um documento, mas que isso seja materializado?
Emília, você sabe que eu tenho pensado bastante nisso, né? Recentemente, a OCDE publicou aquele relatório do Education at Glance, que é um relatório que eles publicam todo ano, e é muito interessante ver que, embora nós ainda estejamos, não tenhamos alcançado todas as metas dos países mais desenvolvidos da OCDE, de inclusão dos bebês, das crianças pequenas e muito pequenas no acesso à educação formal, portanto, a creche e a educação infantil, o Brasil evoluiu muito. Nos últimos anos, nós temos, especialmente entre 4 e 6 anos, nós tivemos aí um avanço muito significativo de chegada das crianças até a escola. E aí vem essa pandemia, e ela nos pega muito desprevenidos. E a educação infantil é um momento em que, de verdade, você não imagina que você vai colocar as crianças diante de uma tela, porque brincar é muito importante, porque conviver é muito importante. Quando você fala de direitos, você está falando de muitas coisas que não é só, não é como no fundamental, que é aprender a ler, aprender matemática, você está falando de conviver, de ser cuidado, está falando de todas as questões de desenvolvimento corporal, de seguridade social, de alimentação. Então, eu acho que nós talvez não tenhamos outro segmento da escola que seja tão desafiador, né? E que vai exigir não só dos educadores, eu tenho dito muito isso, que não dá para que nós coloquemos, os educadores são gigantes, mas não dá para você colocar só em ombros desses gigantes os desafios de atender a esses direitos de desenvolvimento e aprendizagem. Então, acho que tem que ser uma coisa pensada pela Secretaria de Saúde, precisa ser pela Secretaria de Educação, precisa ser pela dupla gestora da escola, sim, a direção, a coordenação pedagógica, com os educadores e o envolvimento das famílias, né? Acho que envolver as famílias também nessa busca por garantia dos direitos das crianças é muito importante. Então, pensar em formas de comunicação com as famílias, pensar em estratégias de fazer com que a casa passe a ser um espaço que você olhe como uma extensão para, inclusive, ensinar, né? Eu, outro dia, havia uma experiência conversando com uma secretária municipal de educação, e eu perguntei para ela como eles estavam fazendo com os bebês, porque se com 4 e 5 anos já é desafiador, imagina a creche, né? E aí ela começou a me contar pequenas experiências que eles estavam fazendo, e o que eles estavam colocando, por exemplo, de orientação para as famílias, no site da Secretaria Municipal, orientações que eles enviavam por WhatsApp para as famílias que tinham acesso a isso, outras que eles faziam chegar, porque as famílias iam buscar. Eram coisas pequenas, Emília, mas que davam orientações para alimentação, para horários de banho, para ações, e eles começaram a receber respostas espontâneas das mães, dizendo, olha, eu nunca pensei que eu pudesse, na hora que fosse enxugar o meu bebê, fazer movimentos de rolagem com ele, que causasse reações de desenvolvimento nele, desenvolvimento motor, maior interatividade. Então, acho que nós podemos pensar em coisas que, às vezes, nós não pensamos, porque, às vezes, nós imaginamos que só quando está na escola é que aquele educador da escola tem condição de fazer isso. Acho que o educador da escola pode usar do conhecimento que ele tem e planejar algumas coisas poucas, que não vão suprir todo o tempo
que a escola tem com a criança, mas que pode, inclusive, ajudar a família a ter uma relação mais qualitativa nos momentos em que que elas estão com as crianças, né? Engraçado, porque você, quando coloca isso, vem muito ao encontro do que eu tenho visto, iniciativas, né, Kátia? Brasil inteiro, como os professores são criativos em alguns momentos. E aí eu peguei um vídeo recente de uma educadora que explicava como é que é uma contação de histórias para as crianças de 2, 3, 4 anos. E foi impressionante, porque um pai mandou o vídeo de como ele contou a história, e uma pessoa extremamente de uma região periférica, sem muitas condições, mas ele colocava que ele mudou o tom de voz, que ele entendeu, que ele tinha que olhar para a criança, olhar para o livro, retomar, como se fosse alguma coisa de ampliação do seu próprio repertório. Eu acho que a gente tem um papel de construir um repertório com essas famílias também, até porque muitas delas, há muito tempo, muito em função das vidas loucas que temos, tinham uma convivência muito pequena com essas crianças, né? E aí, o que acontece? Nesse momento, fazer essas descobertas, né, de um pai que colocou um lençol na sala para fazer um teatro de sombras, colocou uma luz, fazia os movimentos e diz que a hora que viu a criança se emocionar com o movimento dele, da luz no lençol, ele começou a chorar, e o filho também se emocionou. Um relato desse revela para a gente que existem iniciativas múltiplas quando a gente não subestima as pessoas, quando a gente traz elas para o acolhimento. Então, essa tua fala é de uma importância, né, da gente acolher esse processo. E, ao mesmo tempo, Kátia, você acha que essas mudanças, né, todas que a gente propôs pela BNCC, e você foi uma pessoa que andou por esse país inteiro falando de BNCC, né? Teve 1000 ações, a gente trabalhou, se encontrou várias vezes falando sobre a BNCC, né? E uma luta, ela favoreceu, só aqui fazer um parênteses, né? Uma vez nós duas estávamos num sindicato falando, não sei se essa memória é sua, né? E as pessoas fazendo questionamentos, tudo, e a Kátia se colocou e depois a sequência eu me coloquei. Aí ela mandou um bilhetinho para mim. Nossa, sintonia, né? Porque, na verdade, a gente estava falando de alguma coisa que não era apoiar ou defender, eram princípios. E esses princípios precisavam ser defendidos. E quando a gente defende princípios, não, então a BNCC foi um avanço na educação infantil em especial, foi muito escutada, todas as versões que foram construídas, né? Então, como é que você vê isso favorecendo as escolas nessa nossa retomada presencial? Emília, eu já vou te responder essa pergunta, mas o seu comentário anterior me provocou só para falar uma coisa que eu não queria perder. Eu acho que quando nós estamos tratando das famílias, especialmente das famílias de redes públicas, nós precisamos entender que a diversidade nesse país, ela é grande para coisas muito boas, que eu acho ótimas. Nós temos uma diversidade cultural riquíssima, nós temos uma diversidade de experiência maravilhosa, mas talvez a pandemia tenha feito com que ela tenha evidenciado uma desigualdade social que nós todos que estamos na escola nós já tínhamos muito essa clareza. E eu tenho visto algumas pessoas muito surpreendidas com isso, e eu tenho dito onde é que vocês estavam, porque essa desigualdade já existia, e a gente, de uma certa forma, algumas pessoas estavam empurrando para baixo do tapete, e agora nós estamos dizendo, olha a desigualdade de acesso à internet, ela estava aí, né? Agora isso só está muito evidente. E aí, conversando com um grupo de professores, nós estávamos falando das famílias não alfabetizadas, porque, infelizmente, nós temos um número ainda grande de famílias não alfabetizadas, famílias não leitoras. Então, e eu não estou falando de qualquer lugar, eu estou falando, inclusive, daqui de São Paulo, né? Então, não pensem que eu esteja pensando isso para
para qualquer região do país que não seja o nosso próprio estado aqui. E aí eu tenho dito para as pessoas o seguinte: sempre, sempre, o melhor caminho é o diálogo com as famílias, né? Então, é importante fazer esse mapeamento daquilo que é possível, de nós não idealizarmos uma proposta, uma atividade, sem conhecermos a realidade. Que nós somos tão apaixonados por aquilo que fazemos, que às vezes nós idealizamos a atividade e está muito claro na nossa cabeça o que é para fazer. Quando chega lá, a família, que pode ser a avó, a tia, o pai, a mãe, seja lá quem for, os muitos modelos de família que nós temos, não vai entender aquilo. Então, é importante ter momentos de conversa ou para poder ouvir. E aí, às vezes, você substitui a leitura que o pai faria por uma gravação em podcast, por um pequeno vídeo que você mesma faz contando a história, né? Às vezes, pedindo para o pai gravar a criança contando a história do jeito dela. Então, só queria marcar isso, porque às vezes, a melhor das intenções, nós não conseguimos garantir os direitos das crianças, porque o ponto de partida ignorou a diversidade, e às vezes essa diversidade ela é justamente marcada por essa exclusão que o país ainda não conseguiu superar, e que nós precisamos juntos trabalhar para não acentuar nesse momento tão difícil que estamos vivendo. E aí, voltando a falar da base, eu acho que a base, nós podíamos viver um cenário muito pior se nós não tivéssemos a base, Emília, por várias razões. Com certeza. Primeiro, porque eu acho que a base, ela traz o coração daquilo que nós precisamos garantir. Então, hoje, é possível, por exemplo, para as escolas, professores, enfim, as redes, se elas escolherem, neste momento, organizar um trabalho não só no sentido de desmerecer, mas priorizando os direitos de aprendizagem e os campos de experiência, nós já faremos um trabalho incrível para garantir que as crianças tenham acesso a coisas muito boas. Se na volta ao período presencial isso também for uma prioridade, nós também vamos garantir uma educação de qualidade da infância bastante relevante para as crianças. Eu acho que, se tem uma coisa que eu gosto em toda a base da educação básica, é a inovação e a ousadia da etapa da educação infantil. Eu acho que a ideia de organizar a etapa da educação infantil por campos de experiência, entendendo que os campos de experiências estão pautados pelas experiências das crianças, que precisam ser ampliadas pela educação que vem da escola, é uma coisa incrível. Então, acho que as escolas, elas precisam olhar, né, os educadores da infância, enfim, as redes, que garantir os direitos de aprendizagem e desenvolvimento da criança não se trata de mandar folhinha para a criança fazer, né? Acho que a hora que você pensa em projeto, em aproveitar as coisas que as famílias têm em casa, pensar num campo de experiência de cor, forma, som, trabalhar com as famílias experimentando cor, tinta, elementos que estão na própria casa, trabalhando juntos, construindo coisas juntas, e lembrando que as crianças não estão em caixas. Eu acho que é uma fala da Thelma Weiss, que eu gosto muito, né? Ela diz assim: onde a gente pensa que as crianças estão quando elas não estão na escola, que elas estão em caixas, né? É bem importante de nós olharmos para a base e entendermos o significado de ruptura que ela traz com essa forma engessada de imaginar que uma criança aprende quando ela está preenchendo folhinhas, né, Emília?
Eu não Com sei o que você certeza. pensa disso. Eu penso, Kátia, que você traz uma provocação das mais significativas, porque esse entendimento do que é um campo de experiência para criança pequena. Como é que a gente trabalha a educação dos sentidos com essa criança? Isso. E como é que a família, e aí quando você colocava da família, queria até colocar que muitas vezes, né, a gente não descobre também, porque escuta pouco, que ações a família vem fazendo de forma espontânea, relacional, assim como tem questões difíceis também. Nós sabemos que nesse tempo de pandemia existem questões que foram afloradas, como você muito bem colocou, que é o abuso sexual, problemas sérios. Nós não estamos desconsiderando nenhuma dessas situações. Essas vivências têm que ser trazidas, refletidas, analisadas, acompanhadas, porque a escola é um espaço de proteção da vida. E se ela é um espaço de proteção da vida, e o que é um campo de experiência? Estar nessa vida, e uma educação de sentidos, né? Eu fico pensando as descobertas que as crianças fazem quando mexem com panelas em sua casa. Não tem nenhum material didático ali, mas é uma aprendizagem, né? Mas isso tem que estar fazendo essa leitura com a família, refletindo sobre isso. Quais são, por exemplo, eu tenho visto muitas vezes as crianças tem objetos que elas atribuem todo um sentido, né? O que é voltar para a escola com construções que elas fizeram, né? Que muitas vezes não tem nada de folha, não tem nada de papel, não tem nada de sistematização, mas tem uma narrativa, tem uma vida, tem uma dimensão. Ontem, eu sou professora na graduação e no pós na PUC, e nós levamos duas professoras que foram relatar suas experiências num e-mail. E eu fiquei muito mexida de ver como é que elas estavam tratando isso. E uma delas mostrava as crianças que mandaram as suas meias para a professora. E aí, o que simbolicamente? Aí ela falava da linguagem simbólica, né? De como as crianças estavam se organizando, e era um jogo que eles tinham feito logo no início, onde colocavam um objeto nas meias, para sentir que o objeto era aquele. E a criança está fazendo isso na sua casa, e está ensinando, inclusive, dialogando com sua família. A questão da música, que músicas são essas, né? Como é que a gente orienta nesse sentido? Como é que a gente acompanha? E agora, eu penso que a Folha, né? E aí eu sempre lembro do Carlos Drummond, quando dizia assim, é triste ter criança sem escola, mas mais triste é ter criança em escola fazendo exercícios estéreis sem nenhum significado para a formação humana. Então, acho que a pergunta-chave é, por quê? Qual é a intenção nossa? O que significa para essas crianças, né? Esse material que a gente faz. Então, eu acho que você traz muito bem a ideia, esta concepção, que é uma concepção de uma experiência vivida, percebida, entendida. Agora, Emília, sabe que eu penso? 2 coisas ou 3 eu acho importantes. Então, também vamos pensar o seguinte. Claro, mediar, né? Primeiro, não é espontaneísmo, né? Não. Então, nós estamos falando que precisa planejamento. Claro. Eu penso, e sei que você também pensa assim, nós não vamos sair dizendo, pais, façam o que vocês acharem bacana. Se aparecer uma aranha, você trabalha o número 8. Ninguém está falando disso, né? Então, claro que a dupla gestora da escola, junto com a sua equipe de professores, continua precisando se encontrar virtualmente, né? Planejar o que vai fazer, olhar o campo de experiência, pensar nas propostas, lembrar aquilo que é possível, como é que vai ser descrito com as famílias, né? Esses dias conversava com uma pessoa que estava me contando que também eles têm feito reuniões com as famílias, cada professora com seu grupo, e aí eu perguntei, olha, mas como faz? Porque às vezes a família não está com acesso, aí eles falaram, ela contou que um pai vai chamando o outro, e aí eles foram conseguindo trazer o maior número de famílias possível,
isso foi dando tranquilidade, porque eu acho que um pouco dessas dúvidas todas que a gente tem também passa pelo fato de que você não diz assim você não diz para ninguém se vira, né? Nem para a dupla gestora da escola. Eu acho que a Secretaria de Educação precisa acolher a dupla gestora precisa acolher os educadores, nós precisamos acolher as famílias. Então, é esta rede que vai trazendo essa segurança, e aí nós planejamos as ações. Isso é uma coisa. A outra coisa é que existem muitos tipos de registro. Você pode fazer registros gráficos espontâneos. Eu me lembro da Alicia Fernandes falando e do próprio Piaget, falando que quando as crianças fazem registros gráficos espontâneos, que são esses que elas registram por elas mesmas as experiências que elas vivem, ou registram com esculturas, ou registram com a família fazendo foto, enfim, com um pequeno vídeo que você grava com ela contando a experiência, você trabalha as múltiplas linguagens das crianças, e você pode ter formas de entender o que foi que ela aprendeu, como foi que ela se desenvolveu, existem os portfólios. Então, nós não estamos dizendo que nenhum registro é válido. Eu acho que nessa conversa nós estamos dizendo que os campos de experiências e a forma como a base traz este olhar para as crianças é um olhar para essas múltiplas linguagens, né? É olhar para esse desenvolvimento da criança por inteiro, de uma criança que tem múltiplas formas de expressão e que vai aprender porque ela joga, vai aprender porque ela brinca, vai aprender porque ela fez a bola de meia, e depois ela pode produzir as garrafinhas, e ela pode, junto com o irmão, junto com alguém de casa, jogar boliche, contar quantas garrafas ela derrubou, fazer um desenho para isso, colar palitos, enfim. Ninguém vai deixar de aprender a contar, nem de ler uma história, nem de desenvolver a oralidade, nem de pular corda, mas vai fazer isso sem necessariamente depois ter que ficar preenchendo números uns pontilhados, né? Então, são outros tipos de registro, muito mais criativos, muito mais associados a esse momento tão rico em que as crianças desenvolvem suas múltiplas linguagens. Eu costumo dizer que as pessoas, às vezes, fazem críticas, dizendo, mas, olha, essa base, ela não permite que as crianças se alfabetizem, mas ela trabalha letramentos, só que ela trabalha múltiplos letramentos, né? Ela não fica treinando as crianças para letras, porque ela considera que você vai ter um período de alfabetização que pode se finalizar até o 2º ano. Mas se você olhar tudo que está lá, inclusive na parte que discute a passagem dos 5 para os 6 anos, tem toda uma relação que fala a respeito da importância da leitura, do estímulo a processos de escrita espontânea. Então, é olhar outras produções que podem ser feitas, que não essas convencionais que nós costumamos fazer de prontidão, né, Emília? Quando você coloca isso, Kátia, é muito importante evidenciar, porque isso também mostra uma concepção de infância e de crianças. Isso. Essa concepção de criança, e eu acho muito interessante, porque num desses grupos de coordenadores que estão se reunindo nesse período, né, muitos locais, eles têm se reunido, eles têm feito os momentos de reflexão, eles têm retomado essa concepção de criança, e se a criança é entendida como co-construtora de cultura, de fato, você materializa isso em ações que tenham esse tipo de plano, um plano onde ela tem autoria, onde ela constrói autonomia, onde ela se expressa, é aquilo que o Loris Malaguzzi fala, né? É trazer a criança para suas 100 linguagens, né? Porque muitas vezes a gente rouba as linguagens das crianças. Nesse momento,
nós podemos fazer um exercício reflexivo muito profundo, à luz, inclusive, desse tempo que a gente viveu, um pouco mais distanciado das crianças, até para identificar coisas que foram feitas e que não tinham significado, e que hoje, a gente retomando isso, né, o que é ter uma criança que amplia, e aí eu queria falar da homologia de processos, né? Tudo que a gente aprende, ele passa por essa homologia, né? O que é homologia? Eu aprendo a escutar, escutando, mas também vivenciando essa experiência. A criança, nas relações, é que tem as suas aprendizagens significativas, de fato, né? A base tem essa concepção da interação, né? E por isso que as interações e as brincadeiras são os dois eixos estruturantes. Como é que eu materializo isso numa prática? Como é que não fica só um discurso sobre isso? Porque discutir interação de criança com objeto, com a natureza, com o espaço que vive, com o material que manipula, com as tintas que põe à mão, não é a partir de uma produção pré-estabelecida, convencional, preparatória, mas é enquanto experiência vivida, aquilo que te afeta, aquilo que produz sentido. E eu acho muito lindo quando você traz essa questão, né? Porque o que seria importante para a gente trabalhar, né, de fato, nessa retomada com essas crianças? Porque acho que essa é uma pergunta que eu tenho ouvido de norte a sul desse país. E eu penso que a gente não tem nenhum receituário, Kátia, mas a gente tem pistas. Não. A gente tem pistas para discutir esse desenvolvimento dessa criança, né? E essas pistas, elas são pistas de quem acredita nessa criança potente, capaz, né? Acho que esse é um princípio importante ser desenvolvido quando a gente fala dessa retomada. Emília, eu tenho pensado bastante nesse desafio, né? Quando eu converso com os educadores, eu tenho sempre dito a mesma coisa, acho que deve ter gente aqui que já me ouviu em outras lives, mas eu tenho dito sempre o seguinte: nós precisamos lembrar que, primeiro, escola e professor são insubstituíveis. Nós somos insubstituíveis. Não há nada antes. Eu hoje lia um depoimento muito no Globo, no jornal O Globo, de uma escola que retornou e uma criança, então, de 7 anos, ela disse, foi o dia mais feliz da minha vida. E foi tão importante a volta que ela quis que a mãe, era um menino, e ela quis que a mãe, no dia anterior, o levasse para cortar o cabelo, porque ele disse, eu quero estar muito bonito para rever os meus amigos, né? Então, nós estamos pensando em muitas coisas e precisamos pensar, e a volta precisa ser uma volta cuidada, porque não é uma volta de férias, né? Nós não estamos voltando das férias, não é uma ação normal. Algumas pessoas têm me perguntado, mas vale voltar agora? E eu digo, vamos pensar porque nós vamos ter que fazer isso. Nós não vamos poder ficar, o Brasil hoje é o país mais tempo distanciado da escola, nós não vamos ter, eu tenho certeza que nós não vamos ter vacina, ainda que tenhamos uma vacina em fevereiro, não vai ser para todos, nós vamos ter que pensar planos. E esses planos envolvem muitas coisas, eles envolvem seguridade de saúde, sanitária, planejamento de uso de espaços, enfim, acolhimento. Eu acho que num país onde as informações estão tão desencontradas, né, eu tenho lido e acompanhado retorno de escolas para entender as experiências no mundo todo, são muitas coisas, mas a insegurança maior que eu tenho visto, ela de fato está muito marcada no Brasil, né? Eu via, por exemplo, uma entrevista, a França fechou 80 escolas, eles têm 60 mil, mas a entrevista com os pais é assim, não,
O governo disse para voltar, nós vamos voltar, porque tem mais comunicação. Então, acho que nós temos que cuidar com a comunicação, nós temos que cuidar da segurança dos nossos professores, tem uma série de coisas. Mas tem uma coisa que nós vamos ter que fazer. No fundamental, nós vamos ter que fazer uma avaliação diagnóstica. E com as crianças da educação infantil, nós vamos ter que preparar um longo processo de observação, Emília, por brincadeiras, por análise da relação afetiva delas, de como é que elas estão emocionalmente. Então, eu acho que nós, quando voltarmos, nós não vamos poder sair fazendo atividades no sentido de eu tenho pressa de que elas aprendam, eu tenho pressa de saber como elas estão, como é que elas estão reagindo, como é que elas estão pensando, como é que elas vivenciaram, né? Eu tenho 2 netos, você sabe disso. E é muito interessante, porque o Pedro disse assim, outro dia, ele tem 5 anos. Então, ele disse assim para mim, faz muito que eu não vejo os meus amigos, né, vovó? Eu falei, Ele falou assim, eu queria muito brincar na minha escola. Aí eu disse para ele, Pedro, do que você está sentindo falta? Aí ele falou, eu estou sentindo falta da Carol, a Carol é a melhor amiga dele na escola. Ele começou a enumerar os brinquedos, falou da professora, ele tinha muita coisa na AB. É interessante isso, a gente não se dá conta dos detalhes que que estão no coração das crianças, né? Então, eu acho que, de alguma forma, do jeito deles, eles sentem essas coisas. Então, nós vamos ter que acolher, não só do ponto de vista da aprendizagem, e isso vai valer para os professores, isso vai valer para as famílias. Então, eu acho que esse planejamento de volta, ele precisa ser muito cuidado do ponto de vista todo, né, da contaminação, da segurança de vida das pessoas, mas a vida é também emocional, também da aprendizagem. Então, eu acho que na hora que a gente senta para pensar as coisas, precisa pensar de um jeito amplo. Pessoas em primeiro lugar, em múltiplos sentidos, e muita comunicação, muita franqueza na hora da gente falar sobre as coisas que nos preocupam, porque quanto mais nós formos pensando juntos, mais as soluções poderão ser encontradas juntas, e aí a segurança virá. Nós vamos achar outras respostas, porque é isso que os humanos fazem. Nós somos bons resolvedores de problemas, né? Então, conforme nós formos achando para e passo respostas e boas soluções, nós vamos nos apoiando. O que não dá para voltar todo mundo junto, sem planejamento, por imposição. Então, eu penso que isso é bastante importante, né? E eu acho que você está trazendo a questão dos combinados, né? Os combinados que a gente está tanto na educação infantil, nós vamos ter que retomar esses combinados com as crianças, com os professores, com os gestores, com as secretarias, com as famílias. Nós vamos ter que ter flexibilidade nesses combinados. Nós vamos ter crianças que não vão querer voltar, assim como estão apaixonadas para voltar para a escola. Nós temos crianças que nunca tinham tido atenção nesse período, porque isso é uma diversidade de sentimentos. Nunca tinham tido tanta atenção dos pais como nesse período. De repente, para essa criança, a volta é diferente. Existem outras crianças, inclusive, que eu penso assim, elas sentem saudade até do cheiro, né? Eu tenho um material que eu recebi de uma menina que chama-se a bolachinha preta, né? Acho que amanhã a gente vai até passar. E ela fala, eu quero comer aquela bolachinha pretinha da escola, porque aquilo dali, na verdade, e ninguém conseguia achar a bolachinha, porque aquela bolachinha, na verdade, tinha sabor de
construção coletiva, e nós sabemos disso. Então, essa ideia dos sentidos é nessa perspectiva. Agora, esses combinados, né, eles precisam ser constituídos coletivamente e com uma fala que, para mim, é muito importante, que você disse, eu queria reforçar, que é na transparência dessas relações. Nós temos que ter uma transparência nessas relações. Há um código ético aí de respeito à vida, de respeito às famílias. Eu digo que esse movimento é sempre tríade. É família, professor, crianças. E quando eu falo professor aí, eu estou falando professor com gestores, com seus grupos, né? O que as famílias estão pensando? Porque nós vamos encontrar famílias também que tiveram perdas. Como é que a gente lida com isso, luto? Né? Nós vamos ter que ter acompanhamentos de alguns grupos, mas quanto mais a gente se distanciar, né? Esse tem que ser um caminho não solitário, mas solidário. Como é que a gente reconstrói a solidariedade desses grupos? Né? É no encontro, Kátia, é no encontro. Queria até te dizer uma coisa, quando a gente está discutindo os campos de experiência, né? Queria que você trouxesse um pouco essa ideia, que eu acho muito bonita. Quando eu falo assim, o eu, o outro e o nós, parece que esse campo de experiência aí, nesse momento, ele tem um campo fértil, você concorda? Sim. Eu concordo, Emília, e eu tenho dito uma coisa. É interessante porque eu acho que tanto você quanto eu, a gente tem uma característica. Nós somos sempre muito críticas, nós somos bastante capazes de, sei lá, defender muito educação de qualidade, somos muito capazes de nos indignar com coisas com as quais nós não concordamos, mas acho que a gente tem uma outra característica de buscar, não só de identificar o que falta, mas de tentar achar uma solução para apoiar, para avançar, né? Porque também você sentar num lugar e dizer, olha, não, isso não vai dar, não vou fazer, nada serve, então também nada avança, né? Aí eu tenho pensado o seguinte, de fato, nós estamos nas 2 últimas semanas de setembro, e a gente tem redes em tempos diferentes fazendo exercícios de volta. Eu, por exemplo, tenho pensado o seguinte, pensa nos alunos das redes que não conseguiram acesso, por forma nenhuma, a nenhuma atividade ofertada pela rede. Talvez, para esses alunos, ter a chance de agora, nesses próximos meses, ainda que seja uma vez por semana ou 2 vezes por semana, poder estar na escola com aulas de apoio e ter acesso às atividades com as quais eles não puderam ter acesso, é um avanço importantíssimo para evitar que eles evadam, porque você, que já foi gestora de rede, assim como eu, você sabe que trazer aluno de volta, depois que ele evade, é dificílimo. Você sabe que é um dos maiores problemas que a gente tem no país. É um dos maiores desafios. Ele sai, então, evitar que ele saia assim, eu tenho feito um apelo, converse com seu vizinho, com seu filho, com todo mundo, e faça uma campanha, fique na escola, porque depois que sai, trazer de volta é dificílimo. Então, talvez seja um jeito da gente acolher e reduzir esse processo de desigualdade. Isso é um ponto. Outro ponto, nós vamos ter que fazer um exercício, porque mesmo em 2021, eu duvido que logo no começo nós possamos voltar todos juntos, e quando nós voltarmos, nós ainda vamos ter que entender como é que será a ocupação dos espaços. Nós não vamos ir para o pátio todo mundo junto, nós não vamos poder sair nos abraçando como fazíamos. Ensinar pequenos grupos a fazer isso é mais fácil do que com todo mundo voltando junto ao mesmo tempo. Então, esse exercício talvez seja o momento de nós
aproveitarmos este momento, em voltas pequenas, uma vez por semana, com pequenos grupos, e fazer um exercício. Eu fico pensando, os japoneses, a gente costuma dizer que eles são super disciplinados, né? E que os efeitos dos terremotos no Japão costumam ser menor, são muito intensos os terremotos, muito frequentes, mas eles perdem poucas vidas, as perdas costumam ser mais materiais. Mas por quê? Os japoneses têm uma disciplina de semanalmente, por região, fazerem treinamentos para evitar catástrofes, evitar que perdas de vida aconteçam em grandes catástrofes. Talvez nós estejamos com uma oportunidade única de aprendermos a ser um pouco mais disciplinados, um pouco mais cuidadosos com as nossas próprias vidas. Então, talvez seja um momento de nós também olharmos que podemos aproveitar este momento para aprender em pequenos grupos, porque, de fato, nós não voltaremos para a mesma escola, do mesmo jeito. Não vai ser como era em fevereiro, como era em março. E talvez a oportunidade que nós estejamos agora vislumbrando seja esta oportunidade de fazermos isso aos poucos, né? Para entendermos como será um novo momento de escola. E aí, eu acho que aí, né, o outro e o nós faz muito sentido. E aí tem uma coisa que você está colocando, né, que é uma cultura sanitária que a gente vai construir também, que é uma cultura que nós não temos em grande escala. Essa cultura sanitária, né, essa coisa do cuidado, uma das coisas que me chamou mais a atenção quando eu estive no Japão foi como as crianças, né, tinham esse exercício, inclusive, de higienização do seu espaço, como um compromisso ético com a sua vida. Essas são coisas que nós podemos trabalhar. É um momento de discutir, inclusive, alguns rituais que a gente tem, né, que muitas vezes foram muito engessados, como você diz, e que trazem, assim, marcas de quem não enxerga que o outro existe, num trabalho mais coletivo, com rodas de conversa. Eu queria retomar a ideia da roda de conversa. Eu acho que a gente fala muito de fazer roda de conversa, mas roda de conversa é um exercício, e aí eu gostei da palavra exercício aí, que em 2021 vai ter que ser muito evidenciado, e nesse momento também. Essa escuta sensível, essa questão de buscar as alternativas juntos, isso é produto de uma roda de conversa. Só que é uma roda de conversa, porque nós, às vezes, né, fazemos aquele exercício de responder as coisas que já estão previstas, e a escola escuta, muitas vezes, nem sempre, aquilo que os pais têm necessidade, as famílias. Eu acho que você colocou uma questão. Essa diversidade das famílias é um grande desafio para todos os seres humanos. E é nele que essa cultura, quando eu falo de cultura sanitária, é até uma cultura sanitária para nós, professores, também. Como nós somos leigos em epidemiologia, como nós somos leigos nessa discussão, como a gente precisa estar um pouco mais inteirado com tudo isso, porque senão os protocolos de saúde, e essa é uma questão que eu acho importante, elas são entendidas como regras pré-estabelecidas e não como necessidades humanas, né? É um momento de aprendizagem, por isso que eu acho que essa ideia do campo de experiência, nós vamos viver uma experiência, né? Quando se aponta a experiência, uma experiência que vai ter mediações múltiplas, com histórias múltiplas para serem contadas, né? Com momentos muito difíceis de conflitos e contradições. E aí, Kátia, eu queria, para a gente ir amarrando um pouquinho, pensar com você assim, o que a gente diz para quem está nos assistindo, né, nesse momento, sobre ser professor nesse contexto? Porque eu disse isso a você por telefone, mas agora eu quero refletir, eu quero dizer publicamente. Eu gostei muito quando você falou, defendeu, e eu sei que essa sua defesa é legítima, e é real, é o que você pensa,
sobre o papel que esse professor tem, de como ele tem construído, assim, com muita coragem, o enfrentamento desse momento tão inesperado. Mas e aí, o que a gente agora, porque nós vamos enfrentar aí medos, angústias, ansiedades, né? Então, nós estamos falando tudo, não mais num campo hipotético, nós temos que enfrentar esse contexto. E somos nós, não tem ninguém que vai conseguir trazer essa resolução. Logo no começo, você falou uma coisa que para mim é fundamental. Não há possibilidade sem uma ação intersetorial da saúde, da assistência. Nós vamos precisar de muitos parceiros nesse caminho. Mas qual é o recado que a gente deixa para esses educadores que estão nos ouvindo? Bom, Emília, você sabe, acho que talvez a coisa que mais me defina é que eu sou professora, né, por essência, assim. E eu sou uma defensora da escola. Acho que uma das coisas que eu mais me orgulho de ter feito enquanto eu estava, no tempo que eu tive na Secretaria de Educação Básica, foi justamente ajudar a criar uma argumentação que fez o Supremo votar contra o homeschooling, porque eu sou uma defensora da parceria escola-família, mas eu acho que lugar de educação da criança, no sentido do conhecimento, é na escola, porque eu confio muito naquilo que os educadores podem fazer, na convivência que a escola traz com o diferente, com o diverso, enfim, eu confio muito nos professores. Eu entendo muito que os professores estejam ansiosos, todos nós estamos, nós tivemos que viver coisas inimagináveis, né? Uma hora para outra, nós tivemos que pensar estratégias para acolher os nossos alunos, ficamos muito divididos, porque tínhamos que pensar estratégia para acolher, descobrimos que alguns nós não iríamos acolher, e gente que foi à casa dos alunos, é incrível o que foi que eu vi os educadores desse país fazerem para tentar atender a todos, não perder nenhum, e isso, de fato, muitas vezes foi estressante, porque nós também não, nós somos preparados para o olho no olho, né? Eu fiquei pensando, quando eu vi aquele vídeo do trabalho em grupo, e eu logo pensei assim, puxa vida, acho que uma coisa que marca muito a gente é essa afetividade, do abraço, da aproximação, né? E para o educador da infância, isso é muito marcante. Então, eu entendo o momento muito afiador, tenho ouvido histórias lindas, histórias difíceis, e entendo que tudo é muito tenso. Nós precisamos começar a acalmar, começar a olhar que nós vamos ter que voltar. Eu acho que isso é uma coisa. Isso é um fato. Então, nós precisamos começar a pensar que nem toda responsabilidade deverá recair em nós. Na hora que nós pensarmos que nem toda responsabilidade recairá em nós, e nós precisamos começar a pensar juntos que volta é essa, como vamos voltar, o que é que precisamos para isso, como vamos fazer os ensaios para isso, o que será necessário, nós vamos começar a nos planejar. Eu acho que não dá simplesmente para amanhã estar lá. Então, esse planejamento é muito essencial, né? Acho que entender o que está acontecendo com outros professores em outros lugares, tem muita experiência sendo trocada, vivenciar com grupos,
não se sentir sozinho neste desafio é bastante importante. Outra coisa que eu tenho dito aos educadores, vocês fizeram coisas muito boas, registrem isso, porque ensino híbrido não vai ser não veio para passar uma chuva. Então, marquem suas boas experiências, marquem aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo e aquilo que poderia dar certo se melhorar. Registrem esse momento histórico, porque isso vai ser muito útil para o futuro, né? E nunca, jamais, tenham qualquer problema em dizer precisamos de ajuda, e contem com todos nós, porque nós estamos aqui para apoiar os educadores nesse momento. Eu acho que, ao mesmo tempo que quando eu vejo aquele vídeo que o Cláudio pediu para passar no começo, eu sinto muita falta daquele momento de sentar junto, eu estou muito impressionada com a generosidade que este momento da pandemia trouxe, de momentos como esse que a gente está vivendo aqui agora, de troca de conhecimento. Eu nunca vi tanto conhecimento bom sendo compartilhado nas lives. A gente não tem nem tempo, né, Emília, de ver tudo, né? Estava vendo a programação da BET Brasil, que vai ter a semana que vem, tem coisas maravilhosas. O Cláudio anunciou que Aprender a Ser vai fazer formação. Então, tem muita coisa boa também acontecendo. Se nós olharmos também o que é bom, nós também conseguimos controlar um pouco essa ansiedade. Eu acho que isso é importante. Agora, na tua fala, tem uma coisa muito linda, sabe, Kátia? Que essa ideia é a coragem de propor, é a coragem de se revelar, isso. É a coragem de colocar seu pensamento. Isso é um ato de coragem, porque é muito mais fácil a gente ficar só no nível de problematização das questões. Quando a gente entra e põe a mão na massa, né, embora seja uma coisa que é colocada muitas vezes, é entender, né, e a gente quer muito fazer momentos de trocas entre essas experiências que no Brasil inteiro têm sido vividas, para ver como é que tem sido isso e documentar tudo isso, porque nós estamos construindo uma experiência única na história da humanidade. Nós vamos ser lembrados pela vida inteira, nós estamos deixando marcas nessa história. E essa marca é pela omissão, é por deixar as coisas acontecerem, onde a gente entrega? Não, pelo contrário, é pela participação, é pela efetiva mudança, pela transformação, e eu acho que é um tempo que a gente pode mudar muita coisa. Esse pode ser um movimento, né? Eu sei que eu não sou poliana, não, eu tenho clareza das dificuldades, mas eu penso muito como você. Eu tenho muita perspectiva de que essa transformação está aí colocada para as nossas mãos. E eu penso nas janelas, né? A gente fez um material na PUC, com um grupo de pesquisa, chamado Uma Janela de Possibilidades da Infância em Tempos de Pandemia. E por que a gente fala de janela de possibilidades, né? Porque eu penso que quando você vai falando, quantas possibilidades já passaram pela minha cabeça aqui? E quem está nos ouvindo, quantas possibilidades foi construindo? Agora, precisa ter espaços de troca. Concordo também, Kátia, que eu nunca vi o professor ser sentido, ao mesmo, é paradoxal que nós estamos falando, porque ao mesmo tempo que se nega muita educação, eu nunca vi tanta gente com saudade da educação e valorizando a educação, e reconhecendo o papel. Né? As famílias, né? Os formadores de opinião, eu tenho assistido entrevistas onde os formadores de opinião dizem assim, olha, eu não sei mais como é que nós vamos ficar em casa com essas crianças, pessoas de diferentes contextos, com diferentes culturas, com diferentes momentos. Então, esse é um momento, é muito paradoxal, né? Porque parece que a gente está reduzindo essa importância, mas, ao mesmo tempo, nós estamos sendo aclamados. O professor retomou para um papel aí de potência também, né? E olha o que tem de criança lambendo tela de computador com saudade, né? Com vontade, e, enfim... eu queria, antes da gente fechar, né, porque eu sei que deu tempo, mas foi tão rápido, eu queria Emília, agradecer. Mas eu queria só marcar uma coisa. Claro, eu vou colocar.
eu queria marcar uma coisa importante, né? Hoje, Paulo Freire faria 99 anos. isso. É. E a gente começou Então, eu hoje estou pela manhã com um vídeo dele, um vídeo falando da muito feliz de marcha. conversar com você nesse dia, viu? Porque eu sei Ele da sua falando que a gente relação. precisava ir para as marchas, que a gente precisava andar, que a gente precisava. Agora, eu já ganhei a minha tarde, porque além de ouvir você, né, e eu não sei se vocês, eu gostaria muito que quem está nos assistindo refletisse como a gente foi fazendo o movimento de reconstituindo, como se fosse um tecido, onde a gente vai costurando a fala do outro, acolhendo aquilo que ele diz, mas ao mesmo tempo trazendo as nossas referências. Esse é o exercício humano, né, Kátia? Além de agradecer, eu queria dizer para a Kátia Stucco, né? Você foi uma das profissionais que mais esteve nos eventos do Aprender a Ser. Esteve no primeiro, né? E na longa, aí você tem uma longa trajetória, a gente sempre... por quê? Porque você traz para nós a essência do que a gente acredita no Aprender a Ser, que é ter um conhecimento, e aí eu tenho 3 palavras básicas para você, que eu tenho trabalhado muito. Você é serena, a serenidade é muito importante, você tem leveza, que é fundamental, mas você tem profundidade, que é conhecimento. Obrigada. Para nós, essas 3 palavras são mágicas, porque a tua leveza, a tua serenidade, mas ao mesmo tempo a seriedade, a profundidade. Quantas vezes eu acho que nós ainda vamos, eu espero que a gente viva muitos anos para poder ter muitos momentos como esse. E nos próximos a gente inverta um pouco os papéis, né? E é isso, amiga. Queria que você se despedisse dessa plateia que tem representação de mais de 20 estados, tem gente do Pará ao Rio Grande do Sul, do Nordeste, das regiões de Sergipe, do Paraná, mas tem uma coisa nessa plateia, nesse grupo que eu acho muito importante, né? Eles ficaram o tempo todo atentos. Ontem à noite nós tínhamos um grupo que não saiu das salas, hoje pela manhã também, nesse momento também. Se você olhar o chat, todos acreditando em sintonia com a gente. É sua fala, minha amiga. Estava vendo. Eu queria dizer que a gente tem uma amiga que está sempre com a gente, né? A Márcia Loriaga. Então, um beijo para ela, querida, querida. E, gente, obrigada, Emília. Sempre um prazer. Passou o tempo que eu nem vi. Então, muito obrigada pela generosidade da companhia, esse diálogo foi incrível, e eu quero desejar um ótimo final de semana. Eu sei que amanhã tem mais um momento importante, então, que seja muito bom, e quer dizer que eu acho que todos os eventos do Aprender a Ser, eles são marcados pelas mesmas coisas que você disse para mim. Eu acho que as pessoas vêm e elas trazem uma contribuição para quem participa, que é isso, né? Eu acho que tem a acolhida, tem essa leveza, tem esse desejo de transformação, e todo mundo que chega para contribuir já traz isso no coração, porque você e o Cláudio têm esse propósito muito forte. E sabe, eu gostei dessa experiência, porque eu tenho a impressão que vocês trouxeram uma oportunidade diferente. Talvez nós não tenhamos nos abraçado presencialmente, mas nós pudemos abraçar pessoas que talvez não podem estar conosco em Águas, então abrimos espaço para muita gente. Então, foi muito bom estar com vocês, e eu desejo um ótimo final de dia, um ótimo final de semana. Muito, muito obrigada, foi muito bom estar aqui. E eu adorei fazer essa parceria com você. Vou fazer outras. E eu vou cantar para você agora, que eu adoro cantar, né? E eu diria que se eu tivesse que cantar uma música para você, cantar uma infantil. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar
com pedrinhas de brilhante, para minha querida Kátia passar. Porque eu acho que é isso, né? O seu jeito de ser, a sua generosidade com a gente. Te amo muito, muito obrigada. Que essa nossa rua seja estendida para todos aqueles que estão nos assistindo, Kátia, e que você continue com essa generosidade. Obrigada. E vamos seguir fazendo esse caminho juntas, Emília. Claro, e nós vamos ter muitas estradas pela frente, né? Beijo, querida. Obrigada. Beijo, dá um tchau para esse grupo aí. Tchau, e aí gente. Nós vamos passar. Tchau, gente. Rosana, beijo, obrigada, Rosana, Kátia. obrigada, viu? Obrigada, Rosana.